Tudo bem, meus queridos? Eu sou a professora Lucilene Farias e hoje nós vamos a mais uma aulinha de ciências falando sobre as ondas e as radiações. Nós já vimos estudando um pouco sobre esse assunto e hoje nós vamos estudar um resumo estudando justamente o que são essas ondas. Existem dois tipos de ondas, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Um exemplo delas é a onda sonora. No caso, as ondas sonoras, elas são mecânicas, vibram em uma frequência de 20 a 20 mil Hz, para a gente poder realmente perceber o som. Então, vamos entender o que seria frequência, os tipos de onda e onde nós vamos com esse assunto. Dando também uma atenção especial ao tempo em relação às condições em que essa onda se apresenta. Quanto tempo é gasto para que a gente consiga perceber, para que ela tenha uma oscilação completa, uma frequência, um período. Então, a gente vai trabalhar dando essa atenção para o tempo em que cada uma delas apresenta. Vamos lá? A gente está utilizando aqui o site da Plural, certo? Se você quiser, tem a aula lá interativa, que é um resumo interativo onde vocês podem estar acessando, vocês que têm um livro, que têm acesso a essa plataforma, que é muito boa. Então, o que seria uma onda? Onda é uma perturbação que se propaga no espaço, transportando energia, mas sem transportar a matéria. Uma onda transversal se dá quando as oscilações do meio ocorrem na direção perpendicular à direção de propagação da onda. Então, nós temos aqui, certo? A direção de propagação. Ela está nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. E a onda, ela está transversal à oscilação do meio que ela ocorre. Então, ela vai vibrando, vibrando nesse eixo de direção. Vejam que ela ocorre na direção perpendicular à direção de propagação da onda. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio sólido, líquido ou gasoso para poder se propagar. Ou seja, elas não se propagam no vácuo. Então, tem que ter um meio físico para que elas possam se propagar. As partículas que constituem esse meio devem estar ligadas entre si para que a perturbação em uma partícula possa ser transmitida de um lado para outro. Então, a gente fala do meio físico justamente por isso. Ela vai vibrar, certo? Ela vai oscilar de uma primeira partícula até a última partícula, indo através do que nós chamamos de onda, ok? Por exemplo, se for no meio sólido, no ferro quando a gente, né, bate, ela vai se propagando no ferro até chegar na sua extremidade. E é bem mais intenso, mais rápido. Na água e também no ar. Então, a gente trabalha com esses meios. Uma onda, ela vai ter, para poder, assim, no caso aqui, uma onda completa, certo? Seu comprimento de onda é quando ela vai do seu centro de origem, passa por ele e retorna novamente. Isso é o que nós chamamos de comprimento de onda representado por uma lambda. Para fazer todo esse período, ela vai formar a parte mais alta aqui, que nós chamamos de crista, e a parte mais baixa, que nós chamamos de vale. Se eu voltar aqui para a anterior, né, ó, crista, o vale, a crista, o vale. Então, ela vai oscilando. Para fazer uma oscilação completa dessa, aí nós temos o que nós chamamos de comprimento da onda, ok? Essa distância do centro de origem para a crista, nós chamamos de amplitude, também do vale para a crista, amplitude de onda. Quanto maior for, maior será a sua amplitude. E nós temos como calcular o período e a frequência em que ela se dá. Então, a frequência corresponde ao número de oscilações, comprimentos de onda que dada onda faz por segundo. Então, para que ela realize, certo? Voltando aqui, ó, para que ela realize esse comprimento de onda, né? Olha, forma crista, o vale, para que isso
ocorra, nós temos o que nós chamamos de frequência. É uma oscilação completa dessa onda. Nessa frequência, nós vamos utilizar a unidade do sistema internacional chamada de Hertz. E é representada pela letra F. Então, a frequência é um quê? Uma oscilação completa, que nós vamos chamar do comprimento. Então, aqui, pelo tempo gasto, pelo período gasto para que ela faça isso. Ou ainda, eu posso também saber o tempo, o período, pegando dividindo pela frequência, ok? V é a velocidade e T é o período e lambda é o comprimento. Então, se eu quero saber a velocidade dessa onda, eu vou pegar o comprimento de onda e dividir pelo período, pelo tempo. Mas se por acaso na questão vier a frequência, é só pegar o comprimento vezes a frequência e nós vamos achar a velocidade dessa onda. Vamos fazer uma questão. Antes disso, vamos só compreender aqui. As oscilações das partículas podem ocorrer na direção de propagação da onda, formando uma onda longitudinal. Então, a partícula vai, né, na propagação da onda. Então, uma partícula longitudinal. Quando isso ocorre, as ondas, como por exemplo as ondas sonoras, são ondas longitudinais, originadas de vibrações de corpos materiais, que se propagam pela vibração de átomos e moléculas. Então, quando a gente viu aquele exemplo do tamborim, né, quando bate, então ele está movimentando, vibrando as moléculas, certo? Os átomos que estão em volta e fazendo a propagação assim da onda. Então, aqui, por exemplo, a fonte, vamos dizer que a gente está aqui com uma caixinha de som, né? Tá celular e tal, ela emite, então tem a fonte que vai emitir a onda, e aí tem a amplitude dessa onda, e para que ela faça essa vibração, essa oscilação completa, nós temos o que nós chamamos de comprimento de onda. Numa onda longitudinal, vão ocorrer duas situações: a compressão e a rarefação. É justamente, ocorre uma compressão, aí uma rarefação, uma compressão, uma rarefação. Como aquele exemplo da mola, né? A gente empurra a mola, ela vai, comprimindo e fazendo a rarefação até chegar à sua extremidade. Então, dando esse exemplo, nós temos aqui justamente isso: a rarefação e a compressão, rarefação até chegar, um exemplo aqui, aos nossos ouvidos, ok? Vamos agora a um exemplo. Um eco ouvido após 2 segundos permite concluir que o obstáculo está situado a uma distância aproximada de. Nós vimos que o som é em torno de 340 metros por segundo. Então, se há 2 segundos ele está situado, como é que a gente poderia saber a distância dele? Então, o eco é quando vai e volta. Então, 340 metros. Vamos verificar se está certo. Certa resposta. Por que 340 metros? Considerando que a distância, ó, lembrando aqui, ó, distância, certo? Quando dá o eco, tem que ter um meio físico, que ele vai e volta. Então, considerando a distância, tem a ver com a velocidade e o tempo, que vai e volta, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Qualquer coisa, vocês vão lá no livro, tá? Vocês têm toda essa parte bem falada, nós já vimos nas aulas, tá vendo só um breve resumo sobre isso aqui. Então, 40 metros por segundo, para que haja o eco, o som deve sair da fonte, chocar-se com o obstáculo e voltar. Então, justamente nesse, eu falo aqui, aí se choca e volta. Se é 340 metros por segundo, então ele bateu e voltou. É 2 vezes a distância. O eco vai ser 2 vezes a distância. Então, esse 340 metros, ele está falando de velocidade do som no ar, ele vai ser sempre 340 metros por segundo. Então,
A distância é a velocidade vezes o tempo. E se é o eco, é porque bateu e voltou. Então, é justamente o dobro. Então, nós temos aqui, ó, 2D é igual a 340 dividido por 2. Se esse 2 aqui vem dividido, então a gente corta, a distância é de 340 metros por segundo, ok? Outra, no caso, 340 metros. Bem, quando a gente fala na velocidade de propagação das ondas, como a gente fala, das ondas sonoras, a gente percebe que, como eu falei para vocês, na, na percepção, nossa percepção auditiva é entre 20 a 20 mil Hz, e aí a velocidade de propagação do som na água é maior do que nos infrassons. Então, a frequência é abaixo de 20 e não são captados pela orelha humana. O sonar usado pelos submarinos calcula o intervalo de tempo entre a emissão e recepção dos infrassons. Então, muitas vezes o sonar, né, num submarino e tal, ele emite aquele som e aí quando volta ele capta e percebe a distância, né, de meios físicos que vão estar ali no abaixo do mar, no caso da água do mar. Então ele vai percebendo também a questão de localização e de coisas que vão estar no meio do percurso. Ok? Muito importante isso. As radiações eletromagnéticas, elas são formadas por ondas transversais que se deslocam no vácuo, então não precisam de meio físico, ok? Elas não requerem nenhum meio para se propagar, elas simplesmente acontecem. Elas são formadas de campo elétrico e campo magnético, e são perpendiculares entre si e vão vibrando, e elas ultrapassam, né, barreiras, já que não precisa de meio físico, e vai chegando até o meio de sua propagação se completar. Um conjunto de diferentes tipos de radiações eletromagnéticas está organizado de acordo com as suas frequências. Então, a gente tem vários tipos de frequência, tipo a radiação que é emitida a partir de rádios, de TV, certo? De micro-ondas, de controle remoto, lâmpadas, a luz do sol, a ultravioleta, certo? Raio ultravioleta, a radiografia, que temos raio-x e os raios gamas emitidos por material radioativo. Então, pode ver a frequência delas, né? Essa aqui, ela mais... Aí a gente tem do micro-ondas até chegar a gama, que é muito mais intensa, os raios gama. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão de radiações agora no vídeo. Fique atento. Quando você ouve alguém falando sobre ondas, o que vem primeiro à sua cabeça? Surf? Fornos de micro-ondas? Música? Pois é, vivemos cercados de ondas sem necessariamente sermos surfistas. As ondas podem ser classificadas como mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas do mar e as ondas sonoras, por exemplo, são classificadas como mecânicas, enquanto a luz e a radiação ultravioleta são exemplos de ondas eletromagnéticas. Assim como as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas apresentam frequência, comprimento e velocidade de propagação. Entretanto, existe uma importante diferença entre elas. Enquanto as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, as ondas eletromagnéticas conseguem transportar energia no vácuo. Você sabe o que é vácuo? O vácuo é um espaço em que não há matéria. Por essa razão, no nosso planeta, só podemos encontrá-lo em condições controladas. O vácuo, no entanto, existe fora da Terra. Agora, voltando às ondas. Ainda que não seja possível visualizar todos os tipos de onda, elas estão nos envolvendo por toda parte. As ondas eletromagnéticas, sejam do rádio, TV, luz, raios ultravioletas, entre outras, são agrupadas em faixas de acordo com sua frequência e seu comprimento de onda. O intervalo completo, contendo todas as faixas de frequência, é chamado espectro eletromagnético. Vejamos essas diferentes faixas de frequência em ordem crescente. Entre as ondas de menor frequência do espectro eletromagnético estão as ondas de rádio.
Elas podem ser geradas por circuitos eletrônicos que excitam elétrons em suas antenas transmissoras. Em radiodifusão, a informação a ser transmitida é adicionada a ondas eletromagnéticas em um processo chamado modulação. No espectro eletromagnético, as frequências destinadas à comunicação por rádio são agrupadas em bandas, como a de frequência modulada, utilizada pelas estações de rádios FM, e a de amplitude modulada, utilizada pelas estações de rádio AM. Há bandas destinadas para uso militar, com uma faixa de frequência de uso exclusivo da polícia e outra de uso exclusivo das Forças Armadas. Dessa forma, evita-se a interferência de um sinal no outro. Na metade do século XX, foi descoberto que diferentes corpos celestes emitem ondas de rádio. A área da astronomia que estuda esse fenômeno é a radioastronomia. Nesse campo, os astrônomos captam ondas eletromagnéticas na frequência das ondas de rádio vindas do espaço. As micro-ondas também são geradas por meio de circuitos eletrônicos e utilizadas para fins de telecomunicação via satélite e nos radares. Antes de serem utilizadas nos fornos de micro-ondas, elas foram desenvolvidas e aplicadas com finalidade militar durante a Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, elas serviam como um sistema de radares para a localização de aeronaves inimigas. Desde que foi constatada a capacidade das micro-ondas de aquecer alimentos, essa tecnologia tem sido usada no desenvolvimento de fornos que geram ondas de frequência específica e, assim, possibilitam que as moléculas de água absorvam a energia transportadas pelas ondas. Essa absorção de energia causa o aumento da temperatura do alimento. Menores de comprimento, porém de maior frequência que as micro-ondas, as ondas de radiação infravermelha são produzidas por qualquer corpo com temperatura superior a 0 Kelvin, que corresponde à temperatura de menor energia possível. É essa forma de radiação que chega até nós quando estamos em frente a uma fogueira ou ao lado de um forno. Nosso corpo também emite radiação infravermelha, que pode ser captada por filmes fotográficos especiais ou por detectores eletrônicos. A radiação infravermelha está presente em vários materiais, incluindo os controles remotos dos televisores e as caixas de som com tecnologia wireless. A radiação nesses casos, diferentemente do que ocorre nos seres vivos, é produzida artificialmente, por meio de circuitos eletrônicos. Embora perceptível pelos seres humanos, a radiação infravermelha não é visível. A luz é a única faixa de ondas eletromagnéticas que conseguimos enxergar, diferentemente dos outros tipos de radiação. A luz pode ser gerada por corpos aquecidos, como a chama de uma vela, ou por gases, como nas lâmpadas de vapor de sódio e de mercúrio. No caso dos gases, a luz é emitida por elétrons que mudam de nível de energia nos átomos. Isaac Newton, cientista inglês, ao final do século XVII, desenvolveu a teoria das cores por meio de experimentos que envolviam a passagem de luz através de um prisma. Ele constatou que a luz branca pode ser decomposta em 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. As 7 cores podem ser consideradas as principais, mas existe um número infinito de cores intermediárias, uma vez que não conseguimos limitar o início de uma e o final da outra, como em um arco-íris, por exemplo. A radiação ultravioleta, por sua vez, já não pertence ao espectro visível e é produzida por deslocamentos dos elétrons na eletrosfera dos átomos. O Sol é uma grande fonte de radiação ultravioleta. Porém, como dito anteriormente, devido à sua alta frequência e quantidade de energia, as ondas ultravioletas iniciam a faixa das ondas com potencial nocivo às células. Não é por acaso que devemos utilizar protetor solar diariamente, quando nos expomos à luz solar, o que ajuda a prevenir o aparecimento do câncer de pele. Essa radiação é utilizada pela medicina para matar bactérias e inativar vírus, esterilizando a água, o ar e alguns materiais. Na dermatologia, esse tipo de radiação pode ser usado de forma controlada para combater a acne, enquanto na odontologia, essa radiação é usada em resinas para restaurações dentárias. As ondas de raio-x são muito utilizadas na medicina. Essas ondas são produzidas em equipamentos especiais. Neles, um feixe de elétrons em velocidade elevada
é lançado contra uma barreira metálica. No choque, a brusca desaceleração desses elétrons produz os raios-x. Por causa de seu alto poder de penetração, ela é aplicada em diagnósticos por exames de imagem. Os raios-x também são utilizados em áreas industriais, em pesquisas e em pequenas doses no tratamento de câncer. É bom frisar que exposições prolongadas ou frequentes a raios-x podem levar ao desenvolvimento de câncer. Com uma frequência muito mais alta, os raios gama são emitidos por núcleos atômicos em transformações radioativas naturais e artificiais. Seu potencial cancerígeno é altíssimo devido à energia que carregam consigo. Assim como as ondas de raios-x, os raios gama são utilizados em doses controladas em tratamentos de câncer e para a realização de exames de imagem do interior dos organismos. É a chamada cintilografia. Nesse exame, um composto que emite radiação gama é administrado ao paciente. Após certo tempo, um aparelho detecta a radiação emitida por esse elemento radioativo no interior do corpo, processa os dados colhidos e constrói uma imagem. Agora que você conhece mais sobre as radiações, suas aplicações e perigos, não pense duas vezes antes de passar seu protetor solar, mesmo quando não for pegar uma onda na praia.